Oi galerinha, olha só o passo a passo que eu trouxe para vocês hoje. Essa casinha com essa escada toda trabalhada. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá pro passo a passo. Bom, então agora nós já vamos começar. Vamos começar pela montagem da parede. Eu já tenho aqui um gabarito. Eu passo esse gabarito para minha base com a ajuda de uma agulhinha, tá, gente? Ó, venho aqui, vou marcando os pontinhos. E aí depois, olha, eu só venho ligando esses pontinhos. Eu não uso carbono, porque eu acho que depois fica difícil de retirar a tinta que deixa. Então eu prefiro fazer assim. Nem carbono, nem caneta, nada nessa minha base. Então aqui eu já tenho recortada. Essa placa eu precisei comprar, mas porque eu não queria fazer nenhuma emenda, porque essa é uma encomenda, então eu queria deixar o acabamento bem bonito. Mas vocês podem, se não quiserem comprar, vocês podem fazer uma emenda, daí vocês colocam assim pontos estratégicos, sabe? Por exemplo, na linha da janela ou em algum lugar onde você vai colocar uma plantinha, depois que aí tapa, fica bem bonitinho. Mas também esse tamanho aqui, ele é um pouco maior e dá pra usar aqueles discos de pizza, né? Às vezes a gente compra pizza pra assar em casa e vem um disco assim. Então aqui eu já recortei os retângulos da janela, das portas, e eu deixei separadinho, porque depois a gente vai fazer a partir deles mesmo, nós vamos fazer as portas e a janela, ok? Agora aqui, pra parede, o primeiro passo, eu vou dar uma deformada aqui nessa parede, pra ela ficar um pouco mais irregular, um pouco mais rústica. Então, com a minha pedrinha, né, a gente usa bastante essa pedrinha, quem me acompanha aí do canal conhece a minha pedrinha bem, né, a gente usa bastante ela. Então, eu vou deformar essa parede, vou deixar ela bem irregular. Aqui, eu vou deixar a espessura dessa parede maior, porque é como se fosse um porão. Então, eu já recortei vários retângulos de 1,5 centímetro, e o tamanho é o tamanho aqui, por exemplo, ó, esse vai aqui, esse vai aqui, esse aqui, e eu fiz o cantinho em 45 graus para ele encaixar assim, olha, para ficar com acabamento bem legal. E a gente vai, depois que eu terminar todinho de passar a pedrinha, eu preciso passar a pedrinha primeiro, tá? Porque senão ele vai ficar mais alto, senão não dá certo. E aqui, para fazer essa curva, eu vim com uma plaquinha e eu vim entortando ela assim, ó, trabalhando ela aos poucos, até ela ficar na curva que eu queria, ok? Então, olha só, já terminei toda a parede e as partezinhas aqui também. Então, agora eu vou começar a colar. Eu vou deixar esse curvo por último, porque daí os outros me ajudam a dar sustentação. Eu venho aqui, eu vou passar a cola, vou colar assim, né? Então, eu venho, passo um pouquinho de cola. O importante é que aqui, olha, fique bem alinhado essa parte, ó. Então, eu venho, eu tô usando a cola quente mesmo. Eu acabei deixando de usar... Tenho usado muito pouco a cola instantânea, porque eu grudava muito os meus dedos. E aí, depois eu ficava sem sensibilidade e era bem ruim pra trabalhar. Então, eu tô preferindo usar a cola quente, acho mais fácil. E aí, ó, pouquinha cola, pouca cola. Eu venho e fixo. Fazendo aqui essa... como se fosse uma parede bem larga, né? Como se fosse... Normalmente o porão, a parede é mais larga, né? Então, eu vou deixar com essa impressão. Aí, olha, depois a gente pode vir aqui, olha, e colocar a cola pelo lado de dentro pra fixar melhor, tá? Eu vou fazer isso em tudo. Aqui, eu venho aqui dessa forma, aos poucos, colando. Mas primeiro eu vou fazer todos esses outros pra eles me ajudarem a segurar aquele lá. Olha só, e aí ele ficou assim, olha, como se fosse bem grosso. E aí, agora, eu vou vir com uma massinha corrida, uma massa acrílica,
Eu vou passar um pouco aqui só para dar uma junção, né? E tapar um pouquinho essa emenda aqui. E depois eu vou pintar todinho ele de branco. Aqui já tá a marcação da portinha. O que que eu fiz? Dessa parte aqui que eu destaquei, olha, onde aqui que eu destaquei daqui, eu já tinha marcado, né, o gabarito, esse gabarito, eu já tinha marcado com a minha agulha, eu vim marcando os pontinhos, eu faço isso porque aí o acabamento fica bem bonito, não fica com marcações fora, e aí eu vim com o estilete, assim, olha, bem usando a régua, né, claro, pra ficar retinho. E aí eu venho com ele fazendo uma marcação de 1 milímetro mais ou menos de profundidade. Não pode ser mais do que isso, porque senão ele começa a perfurar o isopor. Então eu venho, faço toda a marcação. Então tá aqui marcado o restante. Daí eu vou vir com a minha canetinha sem tinta e eu venho marcando assim, ó, marcando, deixando ele mais largo, mais marcado, né? Eu faço isso daqui em todos eles. Aqui então, ó, depois que eu marquei tudo com estilete, eu vim com a minha canetinha, eu vinquei mais aqui em todas as partes. E agora, pra finalizar, eu vou fazer um relevo aqui, assim, olha. Com a minha canetinha levemente inclinada, eu venho afundando mais essa parte de dentro. Eu tenho um vídeo aqui no canal que explica bem detalhado como fazer a portinha. Vou deixar o link dele na descrição aqui embaixo. Então, quem já viu esse vídeo, já sabe o passo a passo. Se você tá chegando agora, vale a pena você voltar lá e ver esse vídeo da casinha, no da portinha, passo a passo, porque daí você vai ver todos os detalhes, ok? E aí, a portinha ficou desse jeito aqui, olha. Bem acabado. É importante vocês usarem o estilete bem afiado, porque senão ele fica com rebarbas aqui. Como é muito pequenininho, olha, se o estilete não estiver bem afiado, ele fica cheio de rebarbas. Então, um dos segredos, né, é usar o estilete bem afiadinho. E é isso, essa portinha agora a gente vai pintar ela. A janela eu recortei também, daqui, né, recortei essa parte daqui. E agora eu vou fazer o mesmo que eu fiz com a portinha. Eu vou juntar esses pontinhos que eu marquei e eu vou fazer o recorte. Esse de dentro, esse aqui, olha, essa parte aqui eu vou retirar toda ela. E esses outros eu vou marcar. Então, com esse retângulo, eu vou fazer esse desenho aqui, olha. Esse desenho. Ele aqui tá com meio centímetro para cada lado, olha. Meio centímetro, de meio em meio centímetro. Aqui tem meio para cá e cada um desses tem meio. E aí, eu vou fazer a mesma marcação, igual a marcação que eu fiz na portinha, com a caneta inclinada. Eu venho aqui, só que esse eu vou fazer de um lado só, olha. De um lado só. Venho e faço de um lado só, de modo que ele fique assim, olha. Tá vendo aqui? Ele fica inclinadinho, igual a folha da janela mesmo. E aí, eu faço isso daqui nas duas janelinhas, né, que a gente retirou. Bom, gente, aqui eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como fazer essa pedra mais clara. Então, primeira coisa, escolhi uma base, minha canetinha sem tinta, e eu venho aqui fazendo o formato de pedras. Pode ser arredondado, pode ser com canto. Essa daqui eu vou fazer ela mais assim, mais
com cantos, com bicos. Então, eu vou fazer ela mais quadrada, né? Mais cheia de canto, linhas retas, né? Digamos assim. Então, eu vou fazer ela assim. Mas dá pra fazer com qualquer desenho, ok? Olha, aí a gente vem e vai moldando aqui. Dá pra tirar um pouquinho mais, onde vai ficar a junção delas. Olha, desse jeito. E aí, eu vou fazer isso na peça toda. Aqui, gente, eu esqueci de falar, mas antes, olha, é interessante a gente usar uma pedrinha e fazer umas texturas aqui nessa minha base, olha. Eu prefiro fazer antes, mas eu acabei me esquecendo, mas ó, dá pra fazer também, ok? Nessa eu não vou fazer muito, só um pouco. Eu quero ela mais lisa, mas dá pra deixar com a textura que vocês quiserem. Olha. E aí ela fica com uma aparência mais parecida com a de pedra mesmo. Ok? Agora, a parte da pintura, ela é bem importante. Olha, eu tô usando aqui um camurça queimado pra eu dar um tom nessa base. Olha. Nessa cor aqui. Então, eu vou pintar tudo. Eu vou pintar tudo com essa cor. Vou esperar secar. Agora aqui, depois que já secou bem, eu vou vir com uma tinta um pouco mais escura. No caso, eu vou usar o Cappuccino, que ele é um pouco mais escuro que o Camurça, ó. Um pouco. Mas aqui é opcional, tá? A cor que você vai colocar nesse rejunte aqui. E aí, eu venho assim, ó. Dou uma leve dissolvida nessa tinta. E eu vou passar aqui, ó, nesses veios, como se fosse um rejunte, olha. E aí, antes de secar, eu venho e espalho, ó. Venho. Ah, se não gosta do excesso, aí você pode espalhar com o pano, que daí ele retira o excesso. Se você quer a cor mais clarinha, olha. Venho, passo com ele meio molhado e retiro antes de secar com o pano, que aí ele fica mais claro, tá vendo? E eu vou fazer isso em tudo. Agora aqui, olha, eu vim aqui, espalhei um pouco de tinta branca com o meu rolo molhado. Ele tá molhado, esse rolinho. Eu venho aqui, pego essa tinta desse jeito assim, e eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Olha. Tá vendo a aparência que ficou? E aí, aqui, ó, se você quiser mais claro, mais escuro, aí você vai brincando aqui com as cores. É importante que a base seja seca antes de você fazer isso, tá? Senão as cores misturam e aí você não consegue esse efeito esbranquiçado. Ó. E aí, eu consegui esse efeito manchadinho na minha peça. Ok? E agora é só esperar secar e montar. Aqui eu vou mostrar pra vocês como eu fiz a porta do porão. Então, eu venho, recorto aqui uma bandejinha, né? Um pouquinho maior que essa minha porta, então ela tem que ser uma que passe um pouquinho essa largura, tá? E aí, olha só, eu tenho aqui ela um pouquinho a mais, né? Aqui eu posso tirar essa parte, então ela vai ficar um pouquinho a mais só para os dois lados, para todos os lados, né? Olha só. Aí, eu vou fazer aqui um efeito de madeira. Eu já tenho no canal um vídeo que mostra 5 efeitos de madeira, mas eu vou explicar aqui rapidinho pra vocês. Se vocês quiserem mais detalhes,
Vocês vão na descrição desse vídeo, tem o link lá embaixo, ok? Então, a gente vai fazer isso daqui, ó. Dando os arranhões com a pontinha do estilete. A gente arranha toda a peça. Vou arranhar. Eu deixo ela bem arranhada. Depois, eu venho com a minha canetinha sem ponta, né? Quer dizer, sem tinta. E faço aqui alguns desenhos, como se fossem os veios da madeira, né? E eu venho assim, aleatório mesmo, venho fazendo. E aí, aqui, quanto mais detalhes, mais rústico fica, né? Então, é um pouquinho do gosto de vocês. Depois, eu vou vir e eu vou fazer como se fossem réguas ou as tábuas, né? E aí, vocês podem fazer do mesmo tamanho, de vários tamanhos. Eu tô só marcando, tá, gente? Não tô recortando, olha. Até uma parte só. Olha só. E aí, eu venho e marco para parecer que são emendas, tábuas emendadas, olha, tá vendo? E aí, eu faço isso. Aí vai ficar mais ou menos assim. Depois que eu fiz isso, eu vou vir com aquela mesma tinta que eu usei para pintar as janelas e a porta, quer dizer, a janela, né, e a porta. E aí, eu venho e pinto essa peça. Se vocês quiserem um efeito diferente de só pintura, vocês podem ir lá no vídeo que eu falei pra vocês, que tá no canal já, na descrição aqui embaixo. E aí, vocês vão ver outras opções. Dá pra fazer madeira de demolição, dá pra fazer envelhecido natural, né, no tempo, não assim pintura. Então, dá pra fazer, brincar aí do jeito que vocês quiserem, ok? Então, a gente vai pintar, esperar secar. Depois que eu fiz isso, olha, já tá sequinho, eu vou vir aqui, vou recortar algumas tiras e eu vou fazer as marcações como se fossem os pregos, os parafusos. Tirei o bico da minha caneta, né? E eu venho aqui, olha, e eu faço isso daqui. Vou marcando, até ele ficar parecendo um preguinho. Tem que ir aos poucos, tá, gente? Pra não sair pra fora, cortar demais, mas a ideia é essa. E aí, eu venho aqui e coloco. Posso colocar aqui, posso colocar aqui, posso fazer um desenho como esse aqui, aí fica a critério de vocês, ok? Mas é basicamente isso. Eu tenho na descrição do vídeo, aqui embaixo desse vídeo, eu tenho colocado na descrição dos meus vídeos agora, alguns links para vocês darem uma olhadinha nos materiais, tá, gente? Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais dos materiais que eu uso, estilete, tinta, essas coisas, dá uma olhadinha. Vocês não precisam comprar nesses links que eu mandei pra vocês, é mais pra vocês conhecerem mesmo, tá bom? Então, é isso. E aí, aqui já fica pronto a nossa portinha. Lembrando que se vocês quiserem fazer algum outro efeito de madeira, o link também tá na descrição desse vídeo, ok? Bom, gente, então agora aqui a gente vai pra montagem. Já tenho todas as peças e a gente vai pra montagem. Eu cortei aqui os batentes da janela e da porta. Eu cortei com 1 centímetro de largura e a espessura é a do próprio isopor. Porque eu quero passar um pouquinho pra cá, olha. Eu quero deixar um pouquinho pra fora aqui na janelinha, ok? Então, a gente vai pra colagem. Aqui, são 2 do mesmo tamanho, né, de cada lado assim. E aqui, a gente encaixa aqui. E aí, eu vou deixar ele passando um pouquinho assim, olha. Vou deixar ele passando um pouquinho. Agora, eu vou encaixar essa janelinha aqui pelo lado de dentro. E eu vou colar também. Agora, gente, eu já cortei aqui um pedacinho de acetato, mas isso daqui foi da bandeja de bolo, tá? Então, é esse plástico mais grossinho aqui que a gente usa, tá bom? E aí, eu vou vir e vou colá-lo aqui pelo lado de dentro, olha. Passo um pouquinho de cola e prendo ele aqui. Agora, eu vou fazer a montagem da cortina. Eu escolhi uma rendinha, um barrado,
e um tule fininho. Agora eu venho aqui, olha, passo um pouquinho de cola. Ó, eu vou colocar bem aqui no meio pra ficar parecendo que juntou aqui, né? Ó. Ele já prende rapidinho. Posso cortar os excessos. Venho aqui com a tesourinha e corto os excessos, olha. Olha só, daí fica assim, esse efeito, né? Mas eu ainda vou colocar mais uma camadinha aqui. Aí eu venho, aí eu posso colocar só, juntar assim, colocar como se ele tivesse preso só de um lado, de outro. Aí é a imaginação de vocês que mandar, olha. Daí você coloca, olha aqui, olha, tá vendo? Ó, ficaria assim, mais ou menos, ou todo espalhadinho fica assim. Então, eu gosto aqui, tá bom? Mas eu vou colar. Ó, gente, pra colar aqui com cola quente, eu faço ao contrário, ó. Como ele é um tecido vazado, se eu passar a cola e depois tentar apertar, vai grudar tudo no meu dedo. Então, eu faço assim, ó. Faço ao contrário. Eu coloco o tecido e venho fixando a cola. Tá vendo? Olha que ele já fixou. Ok? Só toma cuidado pra não passar na parte onde vai ficar visível ali embaixo, como se fosse o vidro, né? E depois que eu fiz isso, eu também gosto, vou cortar o excesso aqui embaixo, mas eu gosto de fixar as laterais aqui embaixo para não correr o risco de, às vezes, no manuseio ou alguma coisa assim, essa partezinha se mover e aí acabar ficando feio depois, ok? Agora eu vou fixar a porta. Já cortei aqui também os batentes para encaixar, daí eu venho, coloco aqui. Esse daqui é a soleira da porta, olha só, para encaixar aqui embaixo também. Eu fiz o efeito de pedra. E aí eu venho para encaixar a portinha. Só que aí aqui nesse, gente, eu vou fazer o contrário. Ao invés de fazer igual eu fiz aqui, que eu deixei passando, eu vou colocar pra dentro, assim, olha, porque eu quero um efeito como se a portinha ela estivesse entrando pra dentro da parede um pouco, né? Mas aí, pra me ajudar, eu vou pegar alguns pedacinhos, olha, vários pedacinhos que sobraram, e eu vou colar aqui, ó, bem rente, pra deixar essa paredinha mais grossa, igual. E aí eu vou fazer isso daqui, vou colar aqui também. Agora é a vez da portinha. A gente vai colocar ela aqui, ó. Daí eu venho por trás, assim, olha. Encaixo ela. E aí, eu passo também a cola por trás, pra não ficar aparecendo. Venho e passo a cola ali por trás. E ela vai ficar lá no fundo, assim, desse jeito. Aqui, gente, só pra vocês saberem o que fazer se acontecer, olha. Acabou que ela deu alguns milímetros de diferença que ela não encaixou direito. Pra não acontecer isso, o que eu posso fazer? Ao invés de recortar a porta já no tamanho certinho pra encaixar, eu posso deixar ela um pouquinho maior, e aí eu só sobreponho ela aqui, daí não parece isso. Mas, se por acaso aconteceu o que aconteceu aqui, não tem problema, a gente vem aqui, olha, com uma faixa na mesma cor, só cola aqui em cima, ó, que aí, quando eu virar do outro lado, ela não aparece, olha, aí não tem problema, ok? Agora eu vou colar o porão. Então, eu só venho aqui, alinho ele aqui embaixo, aqui. Olha só. Aqui embaixo tem que ficar alinhado e aqui do jeito que eu dividi, né? Eu coloquei pra cá. Então, eu quero ele bem no meio. Então, eu vou colocar aqui. E aí, é só colar também aqui por trás. Olha só, ficou assim. Ficou assim. Agora, eu vou colocar aqui as janelinhas. Eu pintei uma janelinha dos dois lados e uma de um lado só. Porque uma eu vou colocar assim e a outra eu vou colocar assim. Como se ela estivesse aberta.
ok? Então, vai ficar assim, uma para um lado, outra para o outro. Assim, olha. E para finalizar, eu vou colocar essa minha escada. Essa escada, gente, eu tenho um vídeo com passo a passo só dela, ok? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o vídeo que explica o passo a passo desse aqui. Eu precisei separar porque o vídeo ficou muito longo, então ele tá num vídeo só para ele. Esse corrimão com essa escada tá num vídeo só para ela. E aqui tá finalizado, basicamente isso. Agora a gente coloca as plantinhas e faz a decoração, a jardinagem do jeito que você achar melhor. Então, olha só, aqui já com a base, já com a calçada. E aí, gente, aqui, ó, é só colocar os vasinhos onde vocês gostarem, olha. Dá pra colocar aqui, aqui. Olha só. E a gente vai colocando onde acha que fica mais legal. Vendo? Aqui. Bom, gente, então esse foi o resultado final dessa casinha. Eu espero que vocês tenham gostado. O passo a passo da escadinha, da pedra e dos vasinhos já tem vídeo lá no canal explicando. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você não viu ainda, vai lá para ver. E deixa aí um comentário o que você achou. Compartilhe esse vídeo, não esquece de curtir, tudo isso me ajuda aqui no canal a crescer e continuar trazendo mais conteúdo para vocês. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.